Olá, essa é uma apresentação sobre a utilização da metodologia ágil para inovação e melhoria contínua de processos, feita pelas alunas Isabela Cristina e Isadora Franzo e orientada pelo professor Rogério Scabin. Nessa apresentação teremos quatro tópicos: o que é metodologia ágil, a diferença entre empresas que atuam com e sem o ágil, os benefícios dele e uma conclusão. Então, para o primeiro tópico temos o que é o ágil. A metodologia ágil é um conjunto de práticas desenvolvidas para desenvolver projetos e solucionar problemas de maneira mais eficiente e prática dentro de empresas. A metodologia ágil, que também pode ser nomeada apenas de ágil, foi uma prática desenvolvida para empresas a fim de otimizar o desenvolvimento e aprimoramento de projetos, simplificando a maneira de organizar os times de cada área e de diminuir a burocracia envolvida na criação de um novo produto. Seu foco principal é a rapidez e a integração do cliente nas etapas de elaboração do produto final. Para o segundo tópico, temos a diferença do com e sem o ágil dentro das empresas. Podemos falar aqui principalmente da diferença de estruturas de empresas que utilizam e que não utilizam o ágil. Enquanto em empresas com estruturas tradicionais, as equipes são geralmente direcionadas a um plano que deve ser seguido até o final, empresas com metodologia ágil elaboram pequenas etapas e modificam o desenvolvimento do projeto de acordo com os resultados da última etapa, sempre desenvolvendo o produto final de acordo com os feedbacks da sua última elaboração. Então, nessa figura, nós podemos ver com maior clareza a diferença na estrutura de uma empresa tradicional e de uma empresa que utiliza o ágil. Numa empresa tradicional, geralmente trabalha-se com uma única entrega de um produto final. O foco, ele fica localizado em uma tarefa por vez. O planejamento é do projeto como um todo, um projeto completo, e ele passa por poucas alterações. Dentro de uma empresa que utiliza o ágil, geralmente as entregas são feitas em partes. O foco, ele, ele é apresentado em várias tarefas ao mesmo tempo, que podem ser feitas paralelamente ou uma após a outra. E o planejamento, ele é interativo e incremental. E ele passa por frequentes alterações. O terceiro ponto é sobre os benefícios do ágil. As empresas que utilizam metodologias ágeis, elas possuem diversas vantagens. Algumas delas são feedbacks rápidos, melhorias rápidas. A metodologia ágil funciona em várias etapas de pequenas entregas que podem ser chamadas de sprints. Então, a ideia desses ciclos de entregas é que o produto final desejado ele seja entregue parcialmente em cada uma dessas etapas, obtendo o feedback do cliente para possíveis melhorias, em vez de seguir com a elaboração do produto que pode ser invalidada no final. Assim, a gente garante que o que está sendo entregue teve todos os feedbacks necessários e está de acordo com o que o cliente espera. O segundo ponto é a liderança não responsável pelas decisões. Nos times de metodologia ágil, as lideranças de cada time, elas não vão dizer ao time o que deve ser feito. As tomadas de decisão, elas são feitas direcionadas pelos próprios indivíduos do time, o que traz uma liderança e uma tomada de decisão descentralizada. As lideranças apenas guiarão o desenvolvimento do projeto e serão pontos de apoio em casos de dificuldade ou de dúvidas. O terceiro ponto é sobre maior adaptabilidade. O ágil permite que as equipes de trabalho se adaptem rapidamente às mudanças no ambiente de negócios e respondam de forma ágil às necessidades do processo. Isso é muito importante em um mundo de constante mudança e evolução, que é o mundo que a gente tem hoje, em que as empresas elas precisam ser capazes de se adaptar rapidamente para se manterem competitivas. O quarto ponto é a busca contínua por melhoria. A metodologia ágil é baseada em valores e princípios que priorizam a melhoria contínua e o aprendizado contínuo. Isso significa que as equipes elas estão sempre buscando maneiras de melhorar seus processos e produtos. E tudo isso só é possível através da utilização e aplicação da metodologia ágil. O quarto ponto é a nossa conclusão. Depois de entender o que é metodologia ágil e quais são as suas vantagens, a gente pode resumir tudo isso que a adoção de metodologia ágil, ela traz inúmeras vantagens para as empresas que desejam ser mais ágeis e inovadoras, principalmente no mundo que a gente vive hoje, em que essas características são essenciais. Isso inclui maior adaptabilidade, eficiência, entrega de valor ao cliente, melhoria contínua e satisfação dos funcionários. Mas tem um ponto que a gente nunca pode esquecer. A metodologia ágil, ela não é apenas uma abordagem de gerenciamento de projetos. Ela é uma cultura organizacional que incentiva a inovação, a experimentação e a melhoria contínua. A gente não pode utilizar a metodologia ágil apenas como uma ferramenta, mas ela deve ser implementada como uma cultura da empresa.
Também é importante salientar que as metodologias ágeis, elas não constituem uma solução universal para todas as categorias, setores e grupos de desenvolvimento em empresas. Ela deve ser customizada de acordo com as necessidades particulares de cada organização. E assim nós finalizamos a nossa apresentação sobre metodologias ágeis. Muito obrigada por assistirem até aqui.